Hoje é dia 16 de outubro de 2025. Ainda tem um restinho de final de ano que você pode aproveitar para conseguir se tornar uma pessoa melhor e atingir os seus objetivos. Então, nesse vídeo eu vou te dar quatro passos simples para que você consiga se tornar uma pessoa absurdamente melhor ainda nesse tempo. E são coisas simples que você consegue aplicar ainda hoje para conseguir se tornar uma pessoa melhor e conseguir ter vantagem para quando o ano começar, o ano que vem começar, você já estar em movimento. Porque é muito fácil a gente chegar no dia 1º de janeiro e falar: agora eu vou mudar de vida, agora vai tudo ser diferente, novo ano, novo eu. Não, quando chegar o dia 1º, você já vai estar à frente de todas essas pessoas, porque você começou no dia de hoje. Ou até em algum outro dia, você pode estar vendo esse vídeo em novembro, em dezembro, enfim. Antes tarde do que nunca, se você está vivo, você ainda tem chances de mudar e se tornar uma pessoa melhor. Só não tem jeito para a morte. Então, vamos para o vídeo. Primeiro passo: seja constante. Nada de ser 1% melhor todos os dias, de se aprimorar, de tentar melhorar. Não. Nos primeiros 3 meses, nos primeiros 90 dias, foque apenas em fazer. Feito é melhor que perfeito. E por que eu estou dizendo isso? A maioria das pessoas, seja em qualquer coisa, desiste ao longo do tempo. Se você pega uma tarefa um pouco mais trabalhosa, que exija esforço, como por exemplo ir na academia, fazer dieta, como gravar vídeos para o YouTube, ser constante é uma coisa difícil que requer esforço, requer comprometimento, requer responsabilidade. E a maioria das pessoas desiste ao longo do tempo, porque é muito fácil a gente ir fazer 1, 2, 3 dias. Agora, se manter ao longo do tempo é uma coisa que mostra que você realmente quer alguma coisa. E para você fazer isso de maneira simples, é apenas fazer. Cara, eu não quero ir treinar hoje, então vai na academia, faz uma série de cada exercício, mas vai, porque você vai se manter e isso vai criar uma conexão no seu cérebro, uma rotina vai ser consolidada no seu organismo, então você vai sempre, com o tempo você já vai saber interiormente que você tem que fazer aquilo naquele horário, independente de fazer bem ou não. Então, se mantenha constante, esqueça melhora, esqueça se tá bom ou ruim. Nos 3 primeiros meses de qualquer coisa que você for fazer, apenas tente e faça, seja uma coisa boa ou ruim. Vai ter dias que você vai estar muito motivado, vai ter dias que você vai estar pouco motivado. Independente, faça, porque é isso que vai te deixar na frente de 50% das outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa e vão desistir. Não por competição, não por dificuldade, mas porque o tempo mostra quem realmente quer alguma coisa. Segundo passo: não se compare com os outros. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara: a comparação em si não é ruim. O problema é como a gente se compara. Frequentemente a gente pega pessoas que estão em um nível muito maior do que o nosso. Isso claramente vai nos deixar mais tristes e nos trazer um tipo de inferioridade, porque se eu pego e me comparo com um canal que tem 1 milhão de inscritos, ou 2 milhões de inscritos, ou os maiores do YouTube, com certeza eu vou ficar muito triste. Então, a comparação que eu quero dizer aqui, não se compare, é se comparar com pessoas muito maiores, porque você vai cair naquele jargão de que a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas qual comparação eu tenho que fazer, então, para que eu consiga fazer isso de uma maneira saudável e cuidar do meu mental para que eu não me sinta sempre pessimista, sendo que achando que eu não consigo, a outra pessoa é muito melhor do que eu, ela é muito mais capaz. Você precisa se comparar apenas consigo mesmo. É muito mais tangível e fácil se eu me comparar com o Fernando do último vídeo, porque agora, nesse vídeo, eu já consigo tentar fazer uma thumbnail melhor, tentar me comunicar de maneira mais clara, consigo tentar editar o vídeo de uma maneira mais dinâmica, que fique mais interessante. Então é muito mais fácil eu tentar ser melhor do que de mim mesmo, do que de outra pessoa.
Porque só eu sei o que eu estou passando, só eu sei das minhas dificuldades e das minhas circunstâncias e motivações. Agora, se eu pego uma pessoa que eu não conheço, eu apenas vi na internet, mas ela conseguiu o objetivo, eu vou estar vendo só uma pontinha do iceberg de toda uma vida, de tudo que aquela pessoa passou, de tudo que ela fez e teve que fazer para chegar ali. Então eu não conheço nada daquela pessoa, não sei o que ela fez, mas eu sei o que eu vou fazer para alcançar o meu objetivo e o que eu já fiz. E o que eu posso fazer neste momento é tentar ser um pouco melhor do que o que eu fui lá atrás. Então, se compare apenas consigo mesmo e proteja o seu estado mental. Para você não se sentir inferior, você tem que se sentir uma pessoa capaz, porque se você não acredita em você, quem que vai acreditar? Então, antes de atingir qualquer objetivo, acredite que você pode, compare apenas consigo mesmo e aplauda quando os outros conseguirem, porque se alguém conseguiu, você também consegue e eu também consigo. Terceiro passo, tenha um mínimo de organização. E aqui é bem simples, cara. Tenha uma agenda. Não precisa baixar um aplicativo, não precisa ter uma estrutura muito grande, não. Pega um caderno, uma folha, uma agenda, qualquer coisa que seja, de papel, e anote tudo que você tem que fazer na semana. Comece, por exemplo, no domingo à noite. Escreva tudo que você tem que fazer, as coisas mais importantes, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Final de semana dá pra ficar um pouco mais tranquilo, a não ser que você tenha uma coisa muito urgente. Por que eu digo isso? Isso vai te poupar tempo e energia. Tempo porque você vai se eximir, você não vai mais precisar pensar o que você precisa fazer no dia de hoje, ter que gastar essa energia, se lembrar, cara, eu esqueci de tal coisa. Não, se você senta, anota, eu tenho que levar o carro para consertar, eu tenho que fazer marmita para a semana, eu tenho que comprar a comida tal, eu tenho que ir em tal lugar para pegar tal coisa. Você já está ganhando tempo, porque se você senta 10, 15 minutinhos para escrever tudo que você tem que fazer. Imagina você toda semana gastando 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25 minutos que você vai ter ganho na sua semana tendo que lembrar tudo que você tem que fazer. Então você vai poupar energia e você vai poupar tempo. Então tenha uma agenda, tenha um mínimo de organização para que você saiba, assim que você acordar, exatamente o que você precisa fazer naquele dia e que é muito importante. Então eu sugiro que você bote em ordem de urgência. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Esqueça trabalhar, comer, almoçar, essas coisas você já faz naturalmente. Agora, coisas que você precisa fazer. Eu, por exemplo, preciso editar um vídeo tal, eu preciso pensar na thumbnail, eu preciso pesquisar alguns canais. Eu preciso ir até uma loja X e comprar, entende? São coisas fora da sua rotina, porque o que você já faz todos os dias, você não precisa ser lembrado de almoçar, jantar e dormir. Agora, coisas que você não está acostumado a fazer, que você facilmente esqueceria, essas coisas você precisa anotar, beleza? Agora vamos para a quarta e última dica, e essa aqui é a mais importante de todas. Se você conseguir fazer isso, a sua rotina vai ser absurda, porque é uma coisa muito difícil. Eu admito, por isso que eu deixei ela por último, mas se você conseguir fazer isso, a sua vida vai dar um salto gigante. E o que é essa dica? Use toda a adversidade a seu favor. Use todos os problemas que acontecem na sua vida como combustível. O que eu quero dizer com isso? Coisas ruins vão acontecer, independente de você gostar, querer ou não. Ou estão acontecendo, ou vão acontecer, ou já aconteceram. O que realmente importa é como você reage a isso. O que eu quero dizer? Não tem como impedir esse tipo de coisa, mas e se, independente do que acontecer com você, usar isso a seu favor para fazer com que você se torne uma pessoa melhor, para fazer com que isso não seja só um obstáculo, mas um trampolim para fazer com que você chegue mais próximo do seu objetivo. Eu gosto muito daquela frase que tempos difíceis criam homens fortes. Ah, Fernando, o Brasil em 2026 vai sofrer uma grande crise. Cara, por que você não pode crescer financeiramente? Por que você não pode
que esse não pode ser o ano que você vai ganhar muito dinheiro? O Walt Disney, quando ele fundou o seu império, cara, ele vivia na rua. Ele perdeu tudo antes de começar o que ele tinha. Grandes nomes foram provados em meio de crises. Então, o quão você realmente quer aquilo? Você vai ficar se apoiando nas desculpas de o mercado tá assim, não tem muito incentivo financeiro, não consigo por causa disso, eu não consigo por causa daquilo. Ou você vai usar isso a seu favor, como um combustível, até mesmo de maneira, por exemplo, o governo tá ruim, cara, então fique com raiva do governo e busque melhorar. Porque uma coisa é certa, se a gente não fizer nada, a gente vai ser atropelado, cara. Porque só tem 2 pessoas na vida inteira que vão te amar incondicionalmente. E eu espero aqui, né? Porque tem algumas pessoas que infelizmente não é assim. Mas deveria. Que é o seu pai e a sua mãe. De resto, o mundo inteiro é sobrevivência, cara. Então, independente do que aconteça, use isso a seu favor. Alguma pessoa te tratou mal, com grosseria, devolva com gentileza. Mostre que você é uma pessoa melhor. Use isso para provar a sua paciência, para treinar o seu espírito. Eu não vou devolver na mesma moeda, porque eu estou aqui, eu estou nessa situação, eu estou nesse lugar, mas eu não sou assim. Eu costumo dizer que a pobreza não é um estado financeiro, é um estado de espírito. Porque ser pobre financeiramente é uma coisa, ser pobre de espírito é outra coisa. Uma pessoa pobre financeiramente, mas rica em espírito, é uma pessoa boa, é uma pessoa gentil, é uma pessoa que ajuda os outros, é uma pessoa que você quer estar perto, independente da situação financeira dela, tendo dinheiro ou não. Agora, uma pessoa pobre em espírito é uma pessoa ruim. Então, antes de alcançar os seus objetivos, pense que tipo de pessoa eu tenho que me tornar para alcançar esses objetivos. Entende? E use as dificuldades a seu favor, cara. Use as dificuldades a seu favor. Porque coisas boas acontecem. São um pouco mais difíceis, dependendo da sua ação, são um pouco mais difíceis de acontecer. As ruins são o que geralmente ocorrem. Então, se elas vão acontecer, cara, façam uma reflexão. O que eu posso fazer com isso aqui de ruim que me aconteceu para usar ao meu favor? O que isso aqui pode me ensinar? O que isso pode me ensinar? Porque tem muitas coisas que a gente pode usar isso. Por exemplo, vamos dizer aqui um exemplo. Você estava andando de moto, teve um acidente. A moto se esbagaçou, perdeu ela total. Aqui a gente pode reagir de 2 maneiras diferentes. Você pode ficar muito chateado porque você acabou de comprar a sua moto, você vai pagar as prestações da sua moto, você vai trabalhar por uma moto que você perdeu totalmente, ela foi amassada, não sobrou nada. Ou você pode agradecer porque você ainda tá vivo. Ai, mas eu tenho uma dívida enorme, agora eu vou ter que ficar pagando. Tá, mas é dinheiro. Dinheiro paga a sua vida, dinheiro paga a sua saúde? Então você pode olhar pra tudo isso e falar, cara, que bom que eu tô aqui. Porque dinheiro, eu estudando, trabalhando, sei lá, ganhando na Mega Sena, enfim, eu posso conseguir. Você pode muito bem ir lá, conseguir esse dinheiro e comprar outra moto. Agora, você não poderia comprar um outro braço, uma outra perna, comprar a capacidade de andar novamente como você andava antes. Com tudo a gente consegue aprender. A vida, a escola é uma vida. Agora cabe a gente decidir as lentes que a gente vê a vida. Então, se você consegue incorporar isso, seja nesse dia, nessa semana, nesse ano, cara, você já vai ter uma mudança absurda. Tanto financeiramente, como socialmente, como espiritualmente. Então você já vai ter um ano de 2026 fantástico, porque se você colocar isso em prática agora, tudo vai mudar. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas é possível, porque eu tô vendo uma mudança grande na minha vida e eu acredito que você também consiga fazer isso, beleza?
Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que essas dicas, essa conversa, né? Isso aqui é uma conversa, tenha sido útil pra você de alguma maneira. Curta, comenta o que você achou desse vídeo. Se faz sentido, se não faz, compartilhe. E ative o sininho pra receber mais vídeos. Eu vou tentar postar agora, pelo menos uns 2 a 3 vídeos toda semana. É isso, fiquem bem, fiquem com Deus. Até mais.